Continuando a nossa sequência de sermões na carta de Paulo aos Colossenses, tudo em Cristo, tudo para Cristo é a mensagem central dessa carta. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, versículos 2 a 6. Colossenses 4, 2 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Orando por novas oportunidades. Eu acho que isso sintetiza bem o que Paulo quer dizer para nós nesses versículos. Orando por novas oportunidades. Isso faz parte da sua oração? Deus abrir portas, conceder novas oportunidades para você, para os nossos missionários, para que eles possam testemunhar de Cristo em todo lugar, em todo canto. Algumas atividades são recorrentes e elas ilustram muito bem a vida do cristão, em qualquer parte do mundo. Qualquer lugar que o cristão tiver, essas atividades estão presentes, seja em qualquer lugar do globo, seja em qualquer que for a denominação. E nas considerações finais que Paulo está fazendo aqui na carta dele, ele destaca duas dessas atividades, de forma bem direta, e outra de maneira indireta. Quer dizer que para Paulo, e diante dessa ênfase, tudo em Cristo e tudo para Cristo, essas atividades são muito importantes. Eu trouxe uma caricatura de uma dessas atividades dos cristãos, a oração. Todos nós praticamos a oração. Eu acho que a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que a vida cristã tem início na oração. Não é verdade? Como que você nasceu de novo? Como que surgiu esse novo cristão? Foi na oração. O nascimento, o parto é na oração. Mas também é na oração que se desenvolve a nossa vida cristã. É assim que nós nos desenvolvemos. É assim que nós fomos formados. Nós somos formados por meio da oração. Mas talvez você esteja nos visitando aqui. Às vezes você ainda não tem convicção na fé, ainda não abraçou a fé em Cristo. E a gente fala tanto em oração, né? O que é oração? Para alguns chamam oração de reza, né? No português, cabe as duas coisas. Mas reza quem usa mais são os católicos. Os evangélicos usam mais oração. E às vezes reza, por ser mais utilizado pelos católicos, dá uma ideia de uma oração mais repetida, né? Menos espontânea. Mas cabe as duas palavras no português, né? Cabe as duas palavras. Mas o que a gente quer dizer por oração? O que as Escrituras nos ensinam sobre oração? Oração é uma conversa direta com Deus, o Pai. Olha que bênção! Olha que ousadia! Isso é oração.
uma conversa direta com Deus, o Pai. É impressionante. Como que a gente pode ter essa convicção que nós temos acesso a Deus? Várias religiões criam subterfúgios, porque quando fala Deus, o Pai, Santo, Todo-Poderoso, e olha para si mesmo, né? Tão pequeno, pecador, quem sou eu para estar diante dele? Então criam subterfúgios para se sentirem dignos de estar diante de Deus, o Pai. Ou procuram atravessadores, né? Pessoas que possam fazer esse caminho por você, porque esse caminho é muito perigoso. Se aproximar de um Deus santo não é para qualquer um. Mas por que a gente fala disso com tanta naturalidade? Porque esse acesso direto a Deus é possível por causa de um caminho. Um caminho que o Filho Jesus abriu para nós. Ele escancarou esse caminho por meio do seu sacrifício vicário. E nós temos completo acesso à sala do trono do nosso Deus. Nós temos acesso à presença dele. Nós não precisamos mais nos esconder como os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mesmo com a nossa vergonha, mesmo contando os nossos pecados, nós fizemos isso já no culto. Nós apresentamos e confessamos diante dele. Isso é possível por causa do seu Filho, Jesus Cristo. E cada vez que nós oramos e nos apresentamos diante de Deus, o Pai, nós fazemos com auxílio do Espírito Santo. Essa é a realidade do cristão. Essa é a realidade de cada um de nós. É verdade que, se nós formos honestos, a gente vai acabar falando igual os discípulos, né? Mas eu não sei orar. Já sou crente há tanto tempo. A sensação muitas vezes é que eu não sei orar. Por mais que a oração é essencial na vida cristã, muitas vezes, em alguns momentos específicos da nossa vida, nós parece que não conseguimos orar. Temos dificuldade de articular palavras, raciocínio, falta muita coisa. E até isso a palavra de Deus cobre, contempla. A palavra de Deus nos lembra que o próprio Espírito nos auxilia na oração, e quando a gente não consegue articular, é por meio de gemidos, de lágrimas, que Ele intercede por nós a Deus Pai. Olha que impressionante. Isso é impressionante. O que Paulo está nos exortando aqui, alguns às vezes têm uma ideia de exortação negativa, né? Como se exortação fosse correção. Mas exortação não é isso. Exortação é encorajamento. O que o apóstolo Paulo está nos encorajando aqui, nos animando e nos relembrando, é para orarmos com assiduidade, com frequência, com perseverança, sem esmorecer. E os evangelhos são cheios dessas ênfases, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Vigiai e orai, porque a carne é fraca, a tentação é forte, nós somos fracos, mas por meio da oração, Deus nos fortalece. Paulo está nos ensinando a orar além da assiduidade, da constância, uma prática contínua na vida cristã. Ele está nos incentivando a orar com entusiasmo. E aqui, isso é maravilhoso, né? O Pai Nosso mostra muito isso para nós. O Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos fala de uma oração entusiasmada, cheia de confiança. Não é uma mera repetição,
mas é um relacionamento íntimo e profundo com Deus que se apresenta como Pai provedor. Como Pai que nos ama, como Pai que nos escuta e como Pai que tem todo o poder para agir e intervir. E nós nos apresentamos como filhos, filhos que estão interessados e compromissados com a glória, a honra, o louvor do nosso Pai. Que Ele seja conhecido em cada cantinho. É uma oração, é um relacionamento cheio de entusiasmo, vibrante, que faz parte da vida. Não é mera repetição de palavras, pelo contrário, o nosso Senhor Jesus Cristo condena isso. Ele fala, não é pela repetição exaustiva, pelo muito falar, ou por palavras mágicas, especiais e precisas que você grava, que Deus vai ouvir a sua oração, vai atender, vai acontecer isso ou aquilo. Não é por nada disso. Mas ele fala também que nós devemos orar, além de assiduidade, com entusiasmo. Ele nos lembra que nós temos que orar com gratidão. E eu acho que isso daqui mostra o ciclo belo, virtuoso da oração. Porque a gratidão é o combustível para a oração. A gratidão nos lembra das respostas de Deus. Nos lembra da presença de Deus. Nos lembra do sustento de Deus. Nos lembra que Deus está presente e não ausente. Ao mesmo tempo, a gratidão nos encoraja para continuar confiando em Deus, para continuar rogando a Deus, para continuar clamando por Ele. É um ciclo. É um ciclo que faz parte da vida cristã. Na teologia, nós denominamos a oração, essa atividade regular do cristão, constante, de um meio da graça de Deus. Você já ouviu essa expressão? Um meio da graça de Deus. Eu acredito que boa parte já ouviu essa expressão. O que significa isso? Que através desse meio da graça, Deus concede muitas bênçãos a nós, como se fosse um canal, um instrumento que Ele escolheu. E que instrumento maravilhoso! Um instrumento da comunhão. É por meio desse instrumento da comunhão, da oração, que Ele traz força para nós. Que Ele traz paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e tantas outras coisas necessárias à vida cristã, que eu não conseguiria citar tudo aqui. Você já passou por essa experiência de ir para a oração sem um desses elementos e depois de você levantar com uma paz? Não foi resolvido o problema, mas você está em paz porque está entregue a Deus. Ou você encontrar aquela força que você precisa para lidar com um grande desafio. Aquele conforto especial que, por mais que você tenha amigos e famílias que estão ali te assistindo, é só Deus que pode trazer plenamente e te envolver, te abraçar. E assim por diante. Você já teve essa experiência com o seu Deus? A oração é uma necessidade da nossa alma. A nossa alma anseia por isso. E, meus irmãos, não é só a alma do crente que anseia por isso. Nós podemos dizer como o salmista, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti, Rei meu e Deus meu. Assim como nós sentimos fome e sede, é isso que o salmista está dizendo, o nosso ser tem anseio por comunhão com o eterno. Nós somos criados para isso. Não ter comunhão com o eterno é que é o grande problema. Nós fomos criados para ter comunhão.
Não ter comunhão é a fonte de todos os nossos problemas, de todos os problemas da humanidade. É daí que sai as nossas dificuldades. Só que aqui, Paulo está nos encorajando para um tipo de oração muito específica, não genérica como eu estou falando. Mas Paulo está nos encorajando para uma oração muito direta. Ele está falando assim, irmãos, orem por novas oportunidades. Não deixem de orar por isso. Lembrem dessa oração. Roguem a Deus por novas oportunidades. E aqui vai ficando cada vez mais impressionante. Porque ao longo da carta, às vezes a gente vai esquecendo isso ao longo da carta. Mas quando Paulo está escrevendo, ele está preso. Ele está preso. Essa é uma das cartas da prisão. Ele está algemado. E ele está escrevendo essa carta para os irmãos. E ele fala assim, irmãos, lembrem de orar por mim também? Na verdade, ele não fala nem na primeira pessoa do singular, ele fala na primeira do plural. Até preso, ele tem uma equipe ministerial. E ele diz assim, lembrem de orar por nós? E talvez você pode imaginar assim, se você estivesse na situação de Paulo, né? Encarcerado, preso, por causa do Evangelho, por causa da exposição do Evangelho. Você não fez nenhum mal, pelo contrário, você só fez bem para as pessoas. Você está preso, injustiçado. Você está numa situação complicada, difícil, privado da sua liberdade de ir e vir, privado de acesso a pessoas queridas e de tantas outras coisas que decorrem dessa privação. Talvez o grande motivo seu de oração seria: orem para que Deus me faça justiça. Orem para que Deus me livre dessas cadeias, me tire daqui. Mas é impressionante que o pedido de Paulo, pela intercessão dos irmãos, é: orem para que uma porta se abra, para que eu possa anunciar a palavra de Deus, para que eu possa continuar o ministério que o Senhor deu a mim. É impressionante isso? Isso é muito impressionante. As prioridades de Paulo, a ênfase de Paulo, é um tanto quanto assustador. Parece que não é a nossa reação principal, inicial, rápida, que nós temos quando nós estamos em situações de grande sofrimento. Mas Paulo, nessa situação de sofrimento, e seja uma outra diferente que você possa estar passando, a oração de Paulo não era por uma libertação desesperadora desse sofrimento, mas era por uma porta para ele continuar o ministério que Deus lhe tinha concedido, entregado. Gente, olha que lição legal essa daqui de Paulo. Perseverar na confissão do Evangelho é uma questão prioritária, acima de qualquer coisa. Não sei se vocês sabem a história dos reformados, os primeiros reformados que chegaram no Brasil, século XVI ainda. Eles foram mortos, eles foram presos, foram pressionados para negar a fé em Cristo, abandonar a intenção de anunciar o Evangelho, e eles resistiram a essa tentação. Escreveram uma confissão de fé. E perderam a vida. A confissão de fé no Evangelho é uma questão prioritária. Sempre foi assim com o povo de Deus.
Sempre foi assim com o povo de Deus. Como tem sido a sua confissão de fé? Tem sido uma prioridade ou entra em segundo plano na sua vida, no seu dia a dia, dependendo da situação ou da circunstância? A segunda lição importante que eu vejo e que eu quero convidar vocês para participarmos juntos é que Paulo faz um convite para uma igreja muito nova. Essa igreja de Colosso é uma igreja de cristãos novos na caminhada. Eles estavam aprendendo ainda a praticar o evangelho, eles já tinham as virtudes principais cristãs sendo formadas e forjadas neles, o amor, a fé, a esperança, nós vimos hoje. Outras virtudes que derivavam dessas, já presentes na vida deles, que testificavam, mas eles estavam no comecinho da caminhada. E Paulo está escrevendo, fortalecendo a fé deles, e agora Paulo fala assim: gente, vocês querem participar do ministério comigo? Vocês querem fazer parte dessa equipe ministerial? Vamos abraçar a evangelização? E Paulo convoca eles para abraçarem esse ministério de evangelização e de espalhar a mensagem para todos os cantos que ele estava indo. Agora ele está em Roma, capital do império. Olha, que oportunidade! Abracem comigo, entrem nessa missão comigo. Às vezes a gente não pode ir para lugares longes, não é? Mas olha que legal. Passa o próximo slide, por favor. Não sei se dá para ler o nome de todo mundo. Eu tentei colocar aí o nome de todos os missionários enviados pela IPV, ou às vezes eles não são enviados, né? Nós não somos a igreja enviadora responsável, mas tem outros que nós apoiamos. Olha quanta gente. Quantos lugares? Quantos lugares? Essa lista está em atualização constante. Eu peguei a versão mais fresquinha agora com a Délnia, que faz parte do Conselho Missionário. Meus irmãos, nós temos a Aline Aquino, trabalhando com a diaconia lá em Curitiba, trabalhando com a ideia de economia solidária. Nós temos o Alan em a Jordânia, nos Estados Unidos, em preparação para um campo difícil, em treinamento, que trabalha com pessoas que passaram por estresse, situações de desastre, perseguição. Davi e Samara estão estudando nos Estados Unidos, estão como fazedores de tenda, têm acesso à comunidade de estudantes internacional, num campo ainda com pouca presença cristã, o campo da filosofia. Ezequias e Raquel em preparação aqui em Viçosa, Flávio e Cadu em São Paulo com a Intersev, James e Elsie servindo e trabalhando e apoiando aqueles que trabalham com crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Jonatas e Miriam no Sudeste Asiático. Kedma se preparando para servir o Ministério Estudantil. Marcos e Priscila se preparando para retornar ao campo no início do ano que vem. Local difícil. Nós vamos divulgar em breve para vocês. Wilson e Márcia, trabalhando com a comunidade surda em Viçosa e região. Nós ouvimos o testemunho semana passada. Missionários apoiados, Cristina Botelho no Nordeste do Brasil. João Batista no Canadá, COM. Josi Sayonara em Brasília, nós oramos agora no culto. Leandro e Lília em Moçambique. Samuel e Maísa em Camboja, estiveram conosco em maio, se não me engano. E Tabata, que esteve conosco recentemente também, retornou agora ao Timor-Leste,
trabalhando com literatura e formação e apoio aos pastores e liderança da igreja local, uma igreja nova. Trabalhos maravilhosos. Convido vocês, vamos participar dessa obra missionária? Paulo quer que o mistério de Cristo é Messias, que estava escondido, mas que foi revelado em Jesus Cristo, se torne conhecido de todas as pessoas, de todo mundo, em todos os cantos. Essa é a ênfase. Mas não para por aí. Nós cristãos, além da oração, pode passar, por favor? Nós também testemunhamos, conversamos, compartilhamos. Claro que a maioria de nós não usa terno e gravata no dia a dia, né? Essa é uma caricatura, né? De um crente. Só faltou ele estar com a Bíblia debaixo do braço. Mas oportunidades que aparecem. E agora a convocação é para que a igreja, cada um de nós também, somos chamados para participar da evangelização através do testemunho. Nós participamos orando daqueles que estão longe, servindo, lá na frente do campo de batalha, né? Em outros lugares. Mas nós participamos aqui também localmente. E olha o que Paulo nos ensina. A partir do versículo 5, que nós lemos, ele nos instrui e ele pede para que nós sejamos atentos a algumas coisas, que às vezes nós não estamos atentos. Primeiro, ele diz que o testemunho cristão, o nosso testemunho requer de nós sabedoria na nossa maneira de agir. Eu coloquei aqui entre parênteses, comportamento. Como que nós nos comportamos? O testemunho requer isso, que nós sejamos um povo sábio, em como proceder, em como se comportar, respeitando cada ambiente, lendo bem cada ambiente. Vivendo com integridade em cada um desses locais. É assim que começa o testemunho cristão. Tem uma frase muito famosa, eu não sei nem quem é o autor original, mas ela vai se popularizando, né? É de quem falar hoje. Mas a maioria das pessoas não leem a Bíblia. Elas leem as nossas vidas. E é isso. Uma vida bem vivida é um testemunho precioso. É o primeiro contato que as pessoas vão tendo com as Escrituras. Já pensou nisso? A sua vida é o primeiro contato que as pessoas podem ter com as Escrituras, com o Evangelho de Jesus Cristo. Te assistir, te observar, conversar com você, trabalhar com você, fazer um negócio com você, e assim por diante. É a primeira oportunidade que a pessoa tem para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo fala também que o testemunho requer de nós aproveitar bem as oportunidades. E essa tradução aqui é um pouco difícil, ela não é fácil de fazer. A maioria das traduções que nós temos, ela dá essa ênfase de nós aproveitarmos as oportunidades que aparecem diante de nós. Mas o grego é bem complicado, a tradução desse texto, e alguns acham que uma tradução possível seria: não esperem passivamente as oportunidades, mas procurem, criem oportunidades. Sejam sábios para criarem oportunidades, para se relacionar com pessoas, para apresentar fé, para mostrar uma forma diferente de viver, para mostrar como que a palavra de Deus é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, para mostrar as belezas do Evangelho de Cristo. Aproveitem essas oportunidades.
Ou, se algum desses eruditos estiverem certo, criando, está no gerúndio ali o texto original, criando novas oportunidades. Seja atencioso, seja atento, não seja distraído, mas fique atento às pessoas ao seu redor. Ore por elas, onde você estiver. E Paulo nos lembra que o testemunho requer também de nós aproveitar bem as conversas. Gente, às vezes nós aproveitamos tão mal as conversas. Às vezes nós somos muito grossos com as pessoas. Não combina com o evangelho de Cristo. Ser estúpido com as pessoas não combina com o evangelho de Cristo. Maledicência não combina com o evangelho de Cristo. Como que já pregar o evangelho? Depois de fazer isso, difamar alguém. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, mas a gente pode falar a verdade com amor, com doçura. Oportuna, exata, precisa. Uma resposta adequada para aquele momento, para aquela questão, para aquela pergunta. Edificante e agradável. A pessoa sair com gostinho de quero mais. Não, foi tão bom conversar com aquela pessoa. Imagina, alguém sai de um contato com você e fala assim, nossa, senti tanta paz estar junto com a Viviane e o Danilo, que gostoso estar perto deles. Alguém vai te visitar, né? Visita o Jimmy, a Beth. Nossa, que gostoso, que agradável. Me senti tão amado aqui. Faz tempo que eu não me sinto assim, bem-vindo num lugar. Ou quando você vai visitar alguém, você não é inconveniente, né? E assim por diante. Aproveitar essas conversas e tornar elas boas. Mas para isso, irmãos, para isso, nós precisamos de algo que Paulo não falou diretamente, mas indiretamente, o que todo cristão precisa. Pode passar. Nós precisamos da palavra de Deus. Essa sabedoria que Paulo está falando, essa habilidade de ler as situações, esse estado de atenção, essa capacidade de responder, dar razão da sua fé a quem perguntar, a quem pedir. Você precisa, eu preciso conhecer bem as Escrituras, ela tem que fazer parte do nosso dia, da nossa atividade ordinária. Nós precisamos nos encher. Não é a ênfase hoje, mas as Escrituras também é um desses meios da graça de Deus que comunica a nós as suas bênçãos, as Escrituras. E eu quero encerrar convocando você para orar. Mas agora, para você orar olhando para a sua vida, para a sua realidade. Vamos pedir novas oportunidades? Deus, me dá novas oportunidades. Talvez um amigo que fechou a porta para você, uma situação embaraçosa que dificultou um relacionamento e você não consegue mais estar presente ali. Ou algo novo, distante da sua realidade. Eu tenho que orar isso sempre, eu só vivo no meio de crente. Preciso de novas oportunidades para poder conviver com não cristãos. Qual que é a sua realidade, a sua demanda? Vamos orar por isso? Deus, concede novas oportunidades para eu compartilhar das riquezas de Cristo a essas pessoas ao meu redor, tão carentes da tua graça. Faz de mim uma bênção na vida das pessoas. E para te encorajar para orar, lembre do seu testemunho. Eu tenho certeza que a maioria de vocês se converteu através de um amigo. Ou através
de um familiar que investiu em você, insistiu, te acompanhou, foi paciente, perseverante, orou por você. A maioria das conversões são assim que acontece. Quem é a pessoa que você pode orar, investir, compartilhar e rogar a graça de Deus? Vamos fazer isso? Senhor, nós rogamos a Tua graça. Nós rogamos a Tua bênção nas nossas vidas. Ó Deus, e quando nós olhamos para a realidade da igreja de Colosso, para a realidade do ministério do apóstolo Paulo e seus companheiros, quando nós vemos esses ensinos, esses encorajamentos da Tua palavra, ó Deus, o Teu Espírito fala conosco. E quando nós contrastamos com a nossa vida, nós percebemos, Deus, que é possível caminhar mais na fé cristã, se aprofundar mais no relacionamento com o Senhor. E também se envolver mais com a tarefa da evangelização. Ó Deus, nos dê novas oportunidades. Ó Deus, abençoe aquelas pessoas ao nosso redor. Que o Teu Santo Espírito trabalhe nesses corações. Torne-os sedentos, ó Deus, interessados e atentos ao Evangelho. Ó Deus, que o nosso testemunho possa provocar essa sede pela Tua graça. E que o Senhor nos dê palavras certeiras, ó Deus, para podermos compartilhar as boas novas de Jesus. Faz de nós esses instrumentos desse ministério da reconciliação. Glorifica o Teu nome, Deus, através das nossas vidas, através dessa tarefa. Abençoe a nossa semana, Deus, para que ela seja rica de novas oportunidades. Para que cada um de nós possa ter essas ricas experiências com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no céu.